Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, verso 17. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E você pode se assentar vigilante, lembrando que nós estamos num preciso momento de batalha espiritual. Queridos, eu estava fazendo uma pesquisa ontem à noite, e desde o dia 1º de janeiro de 2022, o Brasil adotou a nova classificação internacional de doenças, aquilo que os médicos chamam de CID, código tal, da doença tal. É a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo. E agora está no CID-11. Entre as mudanças, eles incluíram distúrbios causados por jogos eletrônicos, que afeta principalmente as crianças. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, que é avô, que é tio, você observa como as nossas crianças e os nossos adolescentes estão viciados em jogos eletrônicos. Aqui, inclusive, nós temos casos assim. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu o distúrbio em jogos como uma patologia com um padrão de comportamento persistente ou recorrente, ou seja, vício. Vício. E eu já fui viciado em jogos eletrônicos também. Eu também já fui, há vários anos atrás. Segundo a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, a CID contém cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte. É muito raio de doença, né, irmão? 55 mil é coisa para chuchu, é muita coisa. 55 mil é muita coisa. Eu estava pesquisando também que, ao passo de que existem 55 mil enfermidades catalogadas, nós temos aqui no Brasil, só no Brasil, 500 mil de médicos. 500 mil de médicos só aqui no Brasil, em 2020. No Brasil, como dados da pandemia, dessa crise sanitária mundial, nós temos alguns números. 10% da população infectada, com dados oficiais, 22 milhões de brasileiros infectados. Aí é claro, mas são só 22 milhões? Ou será que não tem muito? Não sei, mas são dados oficiais. 67,2 milhões de testes realizados em dados estimados. Um site que eu consultei, que é atualizado constantemente, 67,2 milhões. E aí, provavelmente, pessoas que fizeram vários testes ao longo desse período de pandemia, pessoas que fizeram teste, deu negativo, ou pessoas que, e talvez, não necessariamente todos os infectados fizeram testes inicialmente. Mas isso é no nosso contexto humano aqui. Você talvez conheça aquela pessoa que é um pouco afeita a remédios, a medicamentos, a fazer exames. Toda semana a pessoa está fazendo algum exame. Não é porque ela precise fazer necessariamente, mas ela arruma alguma coisa, ela vai para algum especialista porque ela quer fazer o exame para ver como é que está a saúde, comprovar como está a saúde. Isso é bom, por um lado, porque antecipa, previne alguns problemas que nós possamos ter. Câncer, por exemplo, é uma enfermidade que, se você detectar o quanto antes, te ajuda a tratar muito melhor. Mas, por outro lado, tem gente que é meio viciada em doença. Você pode ver que tem que ser... Você conhece alguém que é assim. Das 55 mil doenças que nós temos no mundo, dos 500 mil médicos que nós temos no Brasil, com 22 milhões de infectados de Covid no Brasil nesses últimos anos, com 67,2
alguma coisa, milhões de testes feitos. Essa é a realidade física, natural. E na realidade espiritual, como é que isso se revela? Na vida espiritual, as Escrituras, elas revelam para mim e para você um diagnóstico que é preciso. Às vezes o diagnóstico médico, ele é impreciso. O médico faz um exame tal e vê que não é. Faz outro exame e vê que não é. E tem pessoas que passam semanas fazendo exames e os médicos não descobrem aquilo que a pessoa tem. Aí quando a pessoa resolve finalmente compartilhar o seu pedido de oração, a igreja ora e você já sabe qual é o resultado. Você tem experiência nisso, de ver o Senhor movendo e curando uma enfermidade que os médicos não sabiam a origem, não sabiam como tratar, mas o médico dos médicos vai lá e cura aquela vida. Isso já aconteceu comigo e eu creio que já aconteceu ou com você, com pessoas que você conheça também. E nessa nossa realidade espiritual, nesse diagnóstico preciso, feito pelo Criador do Universo, em 100% da população, um diagnóstico em cada um de nós, em cada ser humano, 100% da população, ela está infectada e enferma. 100% da população mundial, de todos os tempos, de toda a Terra, ela foi infectada e está enferma, doente. Todos testamos positivo para o pecado. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo ser humano, você e eu, nossos filhos, as crianças menores, as crianças maiores, os adolescentes, os jovens, homens, mulheres, idosos, todos nós, ricos e pobres, brancos, negros, pardos, amarelos, vermelhos, cabelo louro, cabelo escuro, cabelo ruivo, alto, baixo, gordo, magro, todos nós. É uma realidade confirmada e atestada pelo próprio Deus na sua palavra, de que toda a humanidade está enferma. E mais do que isso, nós estamos enfermos e precisamos ficar em isolamento espiritual. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um isolamento espiritual para toda a humanidade, do seu Criador, do Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. Só que, por mais que toda a humanidade esteja comprometida por causa da enfermidade do pecado, por mais que Deus tenha comprovado que todos nós, 100% da humanidade, testou positivo, por mais que cada um, porque Deus é santo, 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 cada ser humano foi afastado da glória de Deus, porque se tivesse próximo a Deus seria exterminado. Todos nós, hoje, temos acesso à cura da enfermidade do pecado, pelo sangue vertido na cruz, por Cristo Jesus, o Filho de Deus. A cura já foi providenciada, Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E assim, é meio louco, porque todos nós fomos diagnosticados como enfermos, infectados pelo vírus do pecado. Todos nós. Só que é tão louco que, ao mesmo tempo em que nós somos infectados, o Senhor já havia providenciado o Cordeiro desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Deus que não é pego de surpresa,
Ele já providenciou a cura para mim e para você e para todo aquele que em Jesus depositar a sua fé. Deus já providenciou. Isso não é de agora. É desde a fundação do mundo. E detalhe, irmãos, existe uma dificuldade que muitos têm de fazer exames, de ir à consulta médica, de comprar medicamento, de fazer tratamentos, e acaba recorrendo ou a clínicas populares, ou às vezes acaba recorrendo ao SUS, e às vezes tem dificuldades de se tratarem, coisa que seria tão rápida assim, coisas que são custosas. Há enfermidades que, para que a pessoa consiga o tratamento, medicamento tão caro, a pessoa precisa entrar na justiça para que o governo possa ofertar àquela pessoa, àquele cidadão, aquele medicamento tão caro que a pessoa, com a sua renda mensal, não consegue comprar. Nós sabemos disso. É difícil muitas vezes. Se você está cuidando do fortalecimento do teu sistema imunológico e você toma algumas das substâncias que a nossa igreja, que alguns irmãos, melhor dizendo, já nos aconselharam, você sabe que você precisa investir um mínimo todo mês ali para aquilo. Você precisa investir. Só que no nosso caso, para a enfermidade do pecado, já está pago, irmãos. Já está pago, foi pago naquela cruz, foi pago pelo sacrifício de Jesus, já está tudo pago, sem precisar pagar pelo tratamento. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A cura para o meu e para o seu pecado, ela é gratuita. Não custa nada, não custou nada para mim e para você. Para você e eu termos os nossos pecados perdoados por Deus. Nós não precisamos desembolsar nada do nosso recurso financeiro. Nós não precisamos desembolsar nada das nossas práticas de vida, porque já foi pago naquela cruz. O salário do pecado é a morte. A morte é o pagamento obrigatório, a consequência obrigatória pelo pecado. Mas a salvação, que é em Cristo Jesus, é um presente gratuito de Deus para mim e para você, e para todo aquele que render a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo. E isso nós precisamos entender, queridos. Foi para isso que Jesus veio. Jesus declara, Marcos 2,17, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Antes de vir em poder e glória, estabelecendo o seu reino sobre toda a terra, Jesus veio primeiro de forma humilde, como um servo, e morreu crucificado para a nossa redenção. E o Evangelho segundo Marcos, ele retrata exatamente Jesus como um servo. E eu quero rapidamente comentar um pouco do contexto. Antes de Mateus, entre Malaquias e Mateus, a tua Bíblia possivelmente ela tem aquela chamada a página em branco. Eu vou abrir aqui, mas não vai dar para você ver, vai ter que levantar a Bíblia. Mas possivelmente a sua Bíblia tem uma página que testemunha um silêncio de quase 400 anos, a palavra de Deus. Esse período entre os testamentos, ele significou a sucessão de vários dominadores sobre o povo judaico. E uma mudança muito drástica na forma deles compreenderem o relacionamento com Deus e suas práticas religiosas. Por quê? Porque a cultura dos dominadores, você vê isso ao longo de toda a história, registrado na palavra, de como a religião ela influenciava o povo de Israel. Não foi diferente nesses 400 anos. Nesse período, o mundo experimentou uma transformação nunca antes vista na história da humanidade. O aparecimento e a desintegração do poderoso e fascinante império greco-macedônio. E aí,
essa absorção da cultura grega, ela causaria importantes mudanças dentro do contexto judaico, que depois foram refletidas nas narrativas do Novo Testamento. O Novo Testamento, quando ele foi escrito, inclusive os evangélicos, tem um grande peso daquilo que o povo de Israel já havia vivenciado, dessa transformação pela absorção dessa cultura. Depois desse império greco-macedônio, veio o surgimento do Império Romano como uma superpotência mundial, trazendo um pano de fundo político principal para nós entendermos com mais precisão as narrativas do Novo Testamento. Também, inclusive, o Império Romano. O Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ele inicia falando a respeito do governo romano. Ele traz essa narrativa. Versículo de número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Ele vem trazendo ali o detalhamento. E depois também em outros versículos. Então, essa narrativa do Novo Testamento, ela foi muito influenciada, tanto pela cultura grega, que o povo começou a absorver, como pela política do Império Romano. E esse processo dessa helenização, dessa absorção da cultura grega e do posterior domínio de Roma, além de transformarem de forma sensível o judaísmo, eles pavimentaram, deram base para que Jesus viesse ao mundo. Essa cultura, eu me lembrei, o evangelista Ailton trouxe uma mensagem há um mês, talvez, ele comentava sobre isso, que naquele momento o Império Grego trouxe o idioma que ficou mais conhecido na época, que era o grego. Já o Império Romano, ele pavimentou o ir e vir do povo para que o Evangelho ele pudesse ser expandido por toda a terra. E com base nisso, era a chegada à plenitude dos tempos, para que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele viesse ao mundo em forma humana para nos salvar dos nossos pecados. Jesus, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando nós vemos a formação da Bíblia judaica, vamos chamar assim, no cânon hebraico, o livro de Crônicas, e aí juntando o nosso primeiro e segundo Crônicas, para eles é um livro só, ele termina narrando a queda de Jerusalém, o fim do Reino do Sul, o cativeiro e o retorno do exílio, com o edito do rei Ciro, né, que era o rei da Pérsia. Já Malaquias, que foi o último escrito profético na Bíblia hebraica, e o último livro, de acordo com a ordem na organização das versões traduzidas, ele anuncia a vinda de um segundo tipo de Elias e do juízo final. Só que, quando a gente lê Malaquias, acaba de ler Malaquias, eu não sei você, mas eu fico com aquela impressão que Malaquias colocou reticências no texto, porque ele fala que vai vir um segundo Elias, que, claro, é João o Batista, precursor do Messias, e fala do juízo vindouro, mas não traz um detalhamento de como é que isso viria. E você tem ali um suspense. Assim termina o nosso Antigo Testamento aqui na nossa Bíblia. Fica um suspense dessa nossa chamada página em branco. E aí, quando nós pulamos essa famosa página em branco, que divide o Antigo do Novo Testamento, nós caímos no Evangelho segundo Mateus. E Mateus, Marcos e Lucas apresentam perspectivas parecidas sobre a vida e a obra de Cristo. Você encontra textos muito parecidos, correlatos, paralelos, em grande parte desses três evangelhos, chamados sinóticos por isso. Tem a mesma visão, né? A mesma visão.
Só que eles têm alguns detalhes diferentes. Eu vou comentar aqui na mensagem, se eu permitir, um detalhe nesse texto, nesse contexto aqui de Marcos 2, do 13 ao 17, que nós não encontramos nos outros evangelhos. E é muito interessante porque nós conseguimos enxergar de uma forma melhor aquilo que Deus quer revelar para mim e para você no Evangelho de Jesus Cristo. Algumas importantes diferenças. Vá comigo em Marcos 1, versos 14 e 15. Jesus ele precisou vir ao mundo para que ele pudesse trazer a cura para o pecador. Ok? O texto diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu não sei se você já ouviu o pastor Alan comentar uma revelação que Deus deu a ele. Ele comentou isso há alguns meses, inclusive em uma das lives, de como o Senhor mostrou para ele, meditando nesse texto aqui, nesse versículo 15, que os 4 evangelhos estão representados no que Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, e exatamente na ordem que eles estão aqui na nossa Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. O tempo está cumprido por quê? Porque veio a plenitude dos tempos. Jesus profetizado em todo o Antigo Testamento, tudo apontando para a sua vinda, e chegou um momento em que de fato ele veio, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Primeiro, a primeira frase apontando para Mateus, e o reino de Deus está próximo, apontando para Marcos, mostrando de que se para os romanos era muito apegado ali do reinado, do rei, do governante, do Senhor, Jesus ele veio como servo, o rei veio como servo, por isso que o reino de Deus havia chegado. O arrependei-vos apontando para Lucas, o homem enxergar a sua natureza, abrir mão da sua sabedoria e ele precisar arrepender-se dos seus pecados, e crede no Evangelho, apontando para o Evangelho segundo João, escrito com os diversos sinais para que nós creiamos no nome do Filho de Deus e tenhamos vida eterna. Então, esse versículo, e eu concordo com essa revelação que Deus deu ao nosso pastor, e depois que ele falou isso, eu ouvi a primeira vez, eu falei: rapaz, e não é que é isso mesmo? Que está escrito aqui, nós enxergamos isso. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, chamado de o Evangelho mais nobre, escrito para os judeus, enfatizando Jesus como rei, apresentando ele como Senhor e revelando a sua autoridade, provando aos judeus que o homem Jesus é o Messias prometido, sempre citando o Antigo Testamento. Você pode ver, se você seguir o plano de leitura, está seguindo, leu Mateus, para se cumprir as Escrituras, porque assim diz as Escrituras. O tempo todo Mateus está fazendo isso. Marcos, o Evangelho segundo Marcos é o mais curtinho, escrito para os romanos inicialmente, enfatizando Jesus como servo, apresentando-o como exemplo e revelando a sua obediência, mostrando Jesus como filho obediente de Deus, o rei que veio para ser servo. Apresenta Jesus como servo poderoso de Deus aos romanos. Já Lucas o evangelho mais longo, e não é o mais longo em quantidade de capítulos. Às vezes a gente se engana. Nós sabemos que é Mateus, com 28. Porém, eu já fiz essa verificação na minha Bíblia. O Evangelho segundo Lucas, ele tem mais quantidade de páginas, tem mais texto do que o Evangelho segundo Mateus, apesar de ter 4 capítulos a menos, ter alguns capítulos a menos, mas ele tem mais texto, por isso que ele é o mais longo. Ele foi escrito para os gregos, enfatizando Jesus como homem e apresentando-o como amigo e revelando a sua sabedoria. Ele retrata para os gregos que buscavam sabedoria acima de tudo, Jesus como o mais sábio dos mestres,
com um incomparável ensino, apresentando Jesus como o homem perfeito aos gregos e aos gentios. Já João, ele é o evangelho mais profundo, é mais denso, é mais revelador, você fica assim impactado desde o início, desde o primeiro versículo. Ele foi escrito para toda a humanidade, mas especialmente mais para a igreja, enfatizando Jesus como Deus, apresentando como Salvador e revelando a sua divindade. João revela Jesus como Filho de Deus e revela o Pai no Filho, porque, na verdade, o Filho também é Deus. E é nesse contexto que Marcos, o Evangelho segundo Marcos foi escrito. Existem alguns testemunhos na igreja, dos cristãos mais antigos na igreja, né? No início da igreja, os testemunhos mais antigos da igreja, que eles contavam, que eles criam que Mateus foi o primeiro evangelho escrito. E enquanto Mateus estava escrevendo o evangelho, de que Paulo e Pedro estavam em Roma pregando o evangelho, não apenas em Roma, mas especialmente naqueles anos ali em que ele teria sido escrito, e que aqueles que foram discipulados, tanto por Pedro como por Lucas, escreveram o evangelho de Marcos e Lucas. Lucas, aquele que foi discipulado por Paulo, teria escrito o evangelho segundo Lucas, conforme seria a pregação de Paulo. E Pedro, que foi discipulado, e Marcos, que foi discipulado por Pedro, teria escrito segundo a perspectiva daquilo que Pedro pregava. A igreja, nos seus primórdios, acreditava assim, você tem registros disso. Só que, o que acontece, irmãos? Há quem defenda que Marcos teria sido, de fato, o primeiro dos evangelhos. Por quê? Ele foi o mais curto, o mais curto, mais conciso, servindo de base para Lucas e Mateus. Apesar de ser o mais curto, as narrativas possuem mais detalhes do que os mesmos relatos nos demais evangelistas, e eu vou falar disso num versículo aqui de Marcos, no capítulo 2, porque tem algo que o texto revela sobre os publicanos e os pecadores, que eu encontro aqui em Marcos e eu não encontro nos outros evangelhos, e que falam diretamente sobre isso, de Jesus ter vindo chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus e Lucas teriam abreviado as narrativas para incluir materiais inéditos ao que contém em Marcos. Tem gente que entende assim. Apesar da sua audiência gentílica, Marcos é o evangelista que preserva a maior quantidade de expressões aramaicas. Ele não focou a escrever para os judeus, mas, apesar disso, usou várias expressões que os judeus usavam. Também dizem que o estilo e a gramática que Marcos utiliza são mais rudimentares, uma linguagem mais simples, e que Mateus e Lucas escreveram de uma forma mais rebuscada, especialmente Lucas, uma linguagem mais elaborada. Entende-se assim. Quem teria escrito? João Marcos, o mesmo jovem que testemunhou a prisão do Senhor e perdeu parte da roupa, do lençol, e seguiu, Marcos 14, 51, 52. Aquele que era da família, que abrigou o quartel-general da igreja, no início da igreja, conforme Atos 12, versos 11 e 12. É o mesmo que participou da primeira viagem missionária de Paulo e abandonou a viagem no meio do caminho, conforme Atos 12 e 13 nos revelam. Aquele que foi rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária, conforme Atos 15 revela. Tornou-se importante depois para Paulo. Nós vemos isso na epístola a Filemon e também em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vemos isso. Tem um relato lá em Colossenses, capítulo 4, verso 10, que dá-nos a entender que por algum tempo ele esteve na prisão com Paulo em Roma também, e depois ele foi discipulado por Pedro, conforme 1 Pedro 5,13 nos mostra. Olhando para o texto, acompanha o texto comigo, Marcos 2, capítulo 13. O texto diz assim, Marcos 2, 13.
e tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus ali estava dando uma resposta aos escribas e fariseus, enquanto ele estava com os seus discípulos e muitos dos publicanos e pecadores na casa de Mateus, na casa de Levi. Levi, que havia acabado de atender ao chamado de Jesus para que o seguisse. E aí, qual é o detalhe? É importante nós entendermos que os evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem relatos paralelos, mas eles trazem detalhes que um e o outro não têm. Eu já ouvi pregações, inclusive, de pessoas dizendo que os publicanos que estavam ali na casa de Mateus, na casa de Levi, eram seus amigos, que haviam sido convidados por Mateus. Só que eu não enxergo isso na Bíblia. Eu não enxergo na Bíblia dizendo: e Levi convidou os seus amigos publicanos para jantarem com Jesus. Eu não vejo isso. E eu leio um detalhe aqui no final do versículo 15, que é muito interessante. Por quê? Em Lucas 5, 29, a Bíblia só diz que eles estavam presentes. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Lucas só fala isso. Depois, em Mateus, no capítulo 9, no verso 10, a Bíblia fala que eles chegaram àquele lugar. Diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, olha só, um texto, Mateus, está dizendo que eles chegaram. Lucas está dizendo que eles ali estavam, mas nenhum nem outro fala que Mateus os convidou. Por que eles apareceram lá? Aqui, Marcos 2, 15, no final do versículo, o texto diz o seguinte: porque eram muitos e o tinham seguido. Aqueles publicanos e pecadores, eles estavam seguindo a Jesus. Os fariseus e os escribas, eles não reconheciam a sua indignidade diante de Deus, mas os publicanos e pecadores, naquele momento, certamente, pelo versículo 13 que nós lemos aqui, que toda a multidão ia ter com ele, e passando, viu Levi, o chamou, provavelmente muitos desses, os que já estavam com Jesus, viram Jesus chamando Mateus, e eles resolveram o acompanhar, atender ao chamado do Senhor. Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Assim como Mateus, que correspondeu ao chamado do Senhor, aqueles pecadores seguiram a Jesus. E o problema é que nós não reconhecemos que nós estamos doentes. Nós não reconhecemos a doença do pecado que atingiu a mim e a você. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso estado pecaminoso como descendência de Adão. Nós não conseguimos enxergar
o quanto nós carecemos de um Salvador. Nós não conseguimos enxergar o quão danoso o pecado é para mim e para a sua vida. E de forma orgulhosa, nós resistimos ao chamado do Senhor, ao arrependimento de pecados. De forma orgulhosa, nós rejeitamos aquilo que Jesus veio fazer por mim e por você. De forma orgulhosa, nós não reconhecemos que nós testamos positivo para o pecado, e só existe um tratamento, só existe uma cura, e só existe um médico, que é nosso Senhor Jesus, o nosso único Salvador. Nós não enxergamos isso, queridos. E eu me lembrava de uma canção da harpa cristã. O texto fala o seguinte dela, a letra: ó, quão cego andei e perdido vaguei, igual você e eu, quando não reconhecemos o pecado, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Igual você e eu, queridos. E a outra estrofe diz: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Para mim foi o brado do Senhor na minha oração naquele banheiro lá de casa. E o teu pecado. Foi um momento que eu senti o peso da espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro na sua luz. Você e eu precisamos reconhecer o nosso pecado. Se você está aqui nessa noite e você nunca fez uma oração compreendendo o Evangelho, e como resposta à sua compreensão ao Evangelho, que Jesus precisou vir a essa terra, que o Rei se humilhou em forma humana para salvar a sua vida, para morrer por causa dos seus pecados, sofrer a justa punição que você merecia por causa da sua afronta a Deus, para que Ele veio morrer no seu lugar, para que você viva a vida dele, aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia do Senhor. Se você não compreende isso, o Senhor hoje está te chamando ao arrependimento. Hoje o Senhor Jesus está chamando você a render o seu coração a Ele, a você crer naquilo que Ele fez para te salvar e você se arrepender de todos os seus pecados. Mas se você se reconhece alguém sadio, são, que não está enfermo, que não está doente por causa do pecado, Jesus não veio para você, mas Ele virá, se você não se arrepender, para trazer a ira de Deus sobre a sua vida. Essa que é a realidade. Mas e agora? Como fazer? No texto, eu enxergo 3 importantes verdades. Marcos 2,17. A primeira é que você não pode ignorar a enfermidade do pecado. Não considere-se são desprezando essa realidade da enfermidade. E nós ignoramos a enfermidade do pecado. O Senhor me lembrava, agora à tarde, de algumas formas variadas.
A primeira é quando nós colocamos o foco no pecado alheio. É quando você está aqui no culto, por exemplo, e essa pregação não é para mim. Essa pregação é para o fulano que não está aqui. Essa pregação é para o meu parente que não está aqui. Eu preciso compartilhar essa palavra com ele, porque ele precisa ouvir. E você mesmo não dá ouvidos à voz de Deus, te confrontando, te exortando, te chamando ao arrependimento. Você se acha melhor do que os outros. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E é interessante que é sempre o publicano na história, né? O publicano, ele era uma figura odiada pelos judeus, porque ele era um judeu a serviço do Império Romano para cobrar impostos. Só que ele cobrava impostos como um ladrão. Ele cobrava aquilo que era para repassar para o governo, ele cobrava o além, né? que era legal para servir de salário a ele, só que ele extrapolava naquilo que era a parte dele e ia muito além, roubando seus compatriotas. O povo odiava o publicano, assim como Levi, assim como Mateus, que atendeu ao chamado do Senhor. Só que nós, muitas vezes, agimos dessa forma. O outro é que é o pecador. O outro é que precisa se arrepender. Eu não. Eu participo do culto, quarta, domingo. Domingo pela manhã eu estou na escola bíblica. À noite eu estou no culto à noite. Quarta-feira eu estou no culto. Sábado eu estou na reunião de oração. Durante a semana eu participo do encontro no lar. Eu jejuo toda terça-feira no propósito de oração do nosso ministério. Eu medito na palavra, eu sigo o plano de leitura todo dia. Eu tenho a minha vida de oração todos os dias. Eu não, mas o outro precisa se arrepender. Nós ignoramos a enfermidade do pecado quando nós colocamos o foco no outro. Outra, quando nós não olhamos para dentro de nós. Quando nós não nos examinamos, e isso não se faz só no dia da ceia do Senhor. Segundo aos Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Dura palavra de Paulo. Outra, quando nós fazemos uma avaliação errada de nós mesmos, conversando com o Guilherme mais cedo, o Guilherme me lembrou desse versículo, de um assunto que ele estava conversando, e à tarde eu me lembrei que tem tudo a ver com isso. Nós fazemos uma avaliação errada de nós mesmos, Romanos 12:3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você se acha. Você se acha. Eu me acho. Talvez esse seja o nosso problema, de nós nos acharmos e fazermos uma avaliação errada de nós mesmos. Talvez nós olhemos para a nossa vida e achemos, não, eu examino a mim mesmo, de fato, eu sou um servo de Deus. Vai se converter. Vai se converter. Porque se você faz uma avaliação
de como se você fosse alguém. Gente, se eu faço isso, miseráveis que nós somos. Não, mas eu sei que eu sou um servo de Deus verdadeiro. Eu sei que verdadeiramente eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Tudo bem, querido. Mas o problema é que quando você olha para você e se acha num estágio de vida espiritual, a ponto de que congregar, por exemplo, não importa para você. Não, eu posso ficar 10 dias sem participar do culto que não vai acontecer nada comigo. Lê do engano, querido. Lê do engano. Eu posso ficar um mês sem meditar na palavra, que eu ainda tenho textos da palavra que estão cravados no meu coração e não vai acontecer nada. Lê do engano, você vai se enfraquecer na fé. Não, eu posso ficar tanto tempo sem jejuar, sem orar e seguir a minha vida, porque eu já atingi um nível espiritual que isso não vai me atingir, não vai me afligir. Ou então, eu posso ficar diante de determinado pecado, que isso não vai me contaminar. Lê do engano. Você está fazendo uma avaliação errada de si mesmo. Outra, quando nós preferimos permanecer na prática do pecado, João 3, 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você examina a si mesmo, você reconhece quem você é, mas você rejeita se arrepender, porque você prefere ficar na sem-vergonhice do pecado. Essa é a verdade para alguns de nós. Essa é a verdade. Segunda verdade que eu enxergo no texto, a primeira é de que nós não podemos ignorar a enfermidade do pecado. A segunda é que nós precisamos ter fé no médico. Creia em Jesus. Confie em Cristo. Comprometa-se com o Senhor. O rei, ele deixou o trono nos céus, humilhando-se em forma humana para nos redimir dos nossos pecados. Pela morte de cruz, em completa obediência ao Pai. Lembra que Marcos apresenta Jesus como servo obediente, o filho servo obediente ao Pai? Pela morte de cruz, em completa obediência ao Pai, por isso recebendo o nome sobre todo nome. Jesus, ele nasceu de Maria, gerado milagrosamente pelo Espírito Santo, por isso ele não nasceu com a natureza pecaminosa, não herdou isso de Adão, com a missão de nos salvar, para que nós sempre estejamos com Ele. Jesus é o único e renomado especialista que pode trazer cura para mim e para a tua vida. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é o único especialista, o Filho unigênito do Pai, entregue para a nossa salvação. Ele veio como o resgatador da nossa vida. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não erra o tratamento. Eu não sei se você já sofreu o erro médico e precisou fazer outros tratamentos, procurar outros médicos, procurar outras especialidades para que você pudesse tratar aquela enfermidade. Jesus, ele não erra o tratamento. Lucas 9, versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não veio destruir você. Jesus não veio para lançar a sua alma e a minha alma no inferno. Jesus veio nos salvar. Jesus veio apresentar o perdão de Deus para mim e para você. Jesus veio apresentar a oportunidade de salvação para mim e para você. Jesus veio apresentar a única cura que você e eu podemos ter para a enfermidade do pecado. Jesus, ele
é um médico proativo, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio apenas salvar, mas ele veio buscar, ele veio atrás. Ele é proativo. Nele, em Jesus, a recuperação ela é certa. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se a primeira atitude que nós precisamos ter é não ignorar a enfermidade do pecado na nossa vida, a segunda atitude é nós crermos no médico que veio nos salvar. É nós crermos em Jesus como nosso único Salvador. E a terceira atitude e última é de que nós precisamos nos submeter ao tratamento, aceitando a gravidade da enfermidade, confiando no médico. Nós precisamos corresponder ao chamado divino, ao arrependimento de pecados. E esse, muitas vezes, é o meu e o seu problema. Nós reconhecemos que pecamos. Sabemos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Sabemos que Deus providenciou Jesus para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, oferecendo a única cura para a enfermidade do pecado, mas nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Esse é o problema. O arrependimento é não querer mais ofender a Deus com o nosso agir, o falar, o pensar, o sentir e o omitir-se naquilo que nós sabíamos ser o correto de ser feito. Arrependimento é abrir mão do pecado para viver a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem convencido a nós da nossa natureza pecaminosa, mas também ele tem mostrado os pecados que nós cometemos por tropeçar. Só que nós fingimos que não é com a gente. Só que nós fingimos que Deus não está nos chamando ao arrependimento. Não fica chateado comigo, não. Se você ficar... Irmãos, conforme eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais despreocupado, sabe? O problema é se você ficar chateado, mas muitas vezes você e eu somos cara de pau, sem vergonhas. Nós somos chamados ao arrependimento e nós fingimos que Jesus não está falando com a gente. Perdoa aquela pessoa. E você está lá, de bonitão, de bonitona, não é nem com você. Fala a verdade, para de contar mentira. E você finge que não é nem com você. Seja honesto nessa situação, seja íntegro com aquela pessoa. E você no teu coração, ele não merece, que se lixe, problema dele. E você banca lá de espiritual, do servo de Deus, de crente em Jesus. E o Espírito Santo te chamando ao arrependimento. E o Espírito Santo me chamando ao arrependimento. E nós não estamos nem aí para esse chamado do Senhor. O problema é que muitas vezes nós resistimos a esse chamado íntimo do Espírito Santo, que nos mostra um caminho de saída. O arrependimento é um termo que significa, no grego, o termo metanoia, que significa a mudança de mente. E é interessante que a ciência ela diz que existem 3 poderes na dinâmica da nossa mente. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. E o Espírito Santo nos mostra cada uma delas. E aí a ciência classifica também qual é a nossa atitude em relação a isso. Classifica primeiro como ortonoia. O que é ortonoia? É a estagnação do pensamento, nada muda. Jesus, o Espírito Santo te chama ao arrependimento. O que você faz? Nada. Você ignora. Nada muda no teu pensar. Nada muda no teu íntimo. Você ouve pregação atrás de pregação, o Espírito Santo te confronta, às vezes corre até aquela lágrima aqui, mas e na prática? Você não faz nada. Eu não faço nada. Nada muda na nossa mente. Eles classificam também como paranoia.
é a diversidade de pensamento, os pensamentos desordenados. Ora você quer Jesus, ora você não quer. No dia de ceia, você quer congregar, nos outros domingos você não está nem aí. Quando o teu calo aperta, você corre para a oração. Nos dias de bonança, você não está nem aí para o teu relacionamento com Deus. Na hora de mostrar para o incrédulo, para você mostrar o pecado dele, você vai lá, abre a tua Bíblia empoeirada, você deixa lá na tua mochila ou na tua mesa do trabalho, ou até dentro de casa mesmo, para mostrar na palavra que o outro está errado. Tem um dia que você ama a palavra de Deus, mas no dia a dia você não está nem aí para a sua meditação bíblica. Você vive em altos e baixos, paranoia. E tem a metanoia, que é a transformação do pensamento, uma conversão genuína mediante o arrependimento de pecados. O que nós vamos fazer da vida, irmãos? Ouvir mais uma pregação? Não dá, queridos. Deus tem sido paciente conosco. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ah, Jesus ainda não voltou, eu ainda não morri, eu vou continuar no pecado. Você está abusando da paciência de Deus. Se eu fizer isso, eu estou abusando da paciência de Deus. É necessário apresentar um fruto prático e visível. Mateus 3, 7-9. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Muitas vezes você diz: eu congrego na igreja bíblica cristã. E daí, irmãos? E daí que você congrega aqui nessa igreja local? E daí, querido? E daí que você tem pastores, pregadores, que são instrumentos de Deus para a glória dele, para confrontar o seu pecado? E você acha que por causa disso você é salvo? Hipócrita! Vai participar do pão e do suco da vide com o coração sujo do pecado, sem se arrepender. Vai para segunda-feira, amanhã, voltando para a mesma prática. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se. Se hoje for o seu último dia de vida aqui na terra, para onde vai a sua alma? Para onde vai a minha alma? Se eu não me arrepender dos meus pecados. E nós agimos assim, queridos. A vida não tem uma prática de um arrependimento. Você vem para o culto, chora, se emociona, e amanhã, e quando você for para casa, e no teu caminho de volta, já vai discutindo com a esposa, já vai olhando para a mulher na rua, já vai correndo para assistir o futebol e se esquecer da palavra. Vai chegar amanhã, vai continuar as mesmas práticas no seu trabalho que você sabe que está errado. Vai para a escola para dar mau testemunho. No que muda? Vai para casa e não vai perdoar o seu familiar. Não vai pedir perdão pela burrada que você fez. Orgulhoso, orgulhosa. O que muda? Não muda nada, irmãos. Nós precisamos apresentar o fruto digno de arrependimento. Esse arrependimento é para todos, igreja. Para todos. Para mim, para você, para todos. Mas o problema é que nós não admitimos que nós estamos enfermos com o pecado. Nós nos achamos sadios, sãos. Eu não preciso me arrepender, mas é para todos. Atos 17, 30, 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora
a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto em determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus ressuscitou como prova de que pela fé nele os nossos pecados são perdoados. Mas se nós não nos arrependemos de verdade, querido, Jesus ter ressuscitado é prova para mim e para a tua condenação se nós não nos arrependermos. Acorda, igreja, pelo amor de Deus. O arrependimento ele é vital para a nossa salvação. Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. O arrependimento, ele é o preparo que anuncia a salvação. O anúncio da salvação, Mateus 3:1 e 2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é evidência da verdadeira fé. Marcos 1,15, nós já lemos, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é a premissa para nós recebermos o presente de Deus. Muitos de nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas como? Numa vida carregada de pecado, que não está nem aí por permanecer no pecado. Atos 2:38-39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós testamos positivo para o pecado. O diagnóstico, ele está feito, mas Jesus veio para salvar aquele que de verdade reconhece que está no pecado. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quero orar com você. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pelo teu grande amor revelado em Cristo Jesus para a nossa salvação. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, e mesmo nós, sendo ainda pecadores, o Senhor provou o seu amor, enviando Jesus para o nosso resgate. Ajuda-nos, Senhor, a nós não desprezarmos a realidade do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a nós não acharmos que somos melhores daquilo que somos. Ajuda-nos, Senhor, a não colocarmos o foco no pecado do outro. Ajuda-nos, Senhor, a nós, mesmo fazendo o diagnóstico certo, a fugirmos, Senhor, da luz que dissipa todas as trevas, que nos revela, Senhor, a nossa condição. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos nisso, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Mas será, Pai, que eu vou terminar esse dia? Será que essas vidas que estão aqui, Senhor, vão chegar ao final desse dia? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu nos sonda e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau. E, por favor, Senhor, guia-nos ao caminho eterno. Que nós creiamos em Jesus, o teu único Filho, que o Senhor deu para que nós tenhamos vida eterna. A cura que o Senhor enviou
para a enfermidade do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a não resistirmos ao Espírito Santo, Senhor. Esse é o único esforço que nós precisamos fazer, é de nós não resistirmos ao chamado do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que nós não sejamos orgulhosos, Senhor, mas que nós consideremos o Teu grande amor revelado na nossa salvação. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que essa palavra ela continue ecoando no nosso coração, gerando transformação, Senhor, o fruto para o qual o Senhor a enviou. Que o perdido seja salvo, que o enfermo na alma seja curado, que o oprimido seja liberto e que todos os salvos, ó Pai, arrependidos dos seus pecados, sejam cheios do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.